Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Olá, você que nos acompanha pela Rede Gesla de Televisão, muito obrigado pela companhia em mais um Vendo TV com Júnior Gesla. Comecei bonito, né, Nobari? Hoje foi bom ali, a gente fez ali com vontade, com alegria, essa saudação inicial, embora estejamos com o cabelo um pouco, né, desgrenhado aqui, mas tá tudo certo. Vamos seguir aqui com o nosso Vendo TV com Júnior Gesla, muito obrigado pela companhia de vocês, mais uma vez, aí os comentários carinhosos com o podcast, os 2.000 inscritos da Rede Gesla de Televisão. Se você nos acompanha pelas plataformas digitais, não se esqueça de ir até o nosso canal do YouTube, se inscrever por lá, tem vários programas diferentes também, você que tá só nos ouvindo nesse momento, nosso YouTube tá repleto de coisa legal lá pra você que gosta de televisão. Meus amigos, vamos conversar hoje sobre algumas coisas que eu tava relembrando em alguns momentos aqui, e tem muita gente que pergunta, que tem alguns vídeos da Rede Gesla, inclusive, que falam muito a respeito da TV Manchete, né? E é por isso que eu queria falar um pouco hoje aqui, porque eu acabei mergulhando um pouco mais na história da emissora ultimamente e me lembrando de várias características que a Manchete tem e que eu acho que de uma forma ou de outra, marcam muito a história da TV brasileira, né? Eu tô até aqui relembrando e anotando algumas coisas para poder conversar com vocês, porque existe uma certa cultura que se criou ao redor da história da TV Manchete, tanto da ascensão, da queda, dessas coisas todas, e eu resolvi começar a falar aqui sobre isso um pouco, sobre a TV Manchete e sobre tudo que aconteceu por lá, porque é uma história fascinante mesmo, assim, da gente acompanhar em vários aspectos. Tem momentos muito dramáticos, tem momentos muito alegres, momentos de reconstrução da Manchete, que são marcantes para a história da TV de uma forma geral. Para quem não se lembra, a Manchete ela é fruto da dissidência de outras televisões que encerraram suas atividades, né? Então a TV Excelsior, a TV Tupi e a TV Continental, depois que foram extintas, né? Elas deram lugar a algumas concessões que a Manchete teve ao redor do Brasil, né? O SBT ficou com alguns canais da Tupi também, nesse sentido, e a Manchete ficou com outro volume ali de concessões. Se eu não me engano, as concessões, né, Nobari, elas são ali de 81, junto com o Silvio Santos, que conseguiu a concessão do SBT. O Adolfo Bloch também só não tinha entrado ainda nesse universo da comunicação. Ele já tinha revistas, que era a revista Manchete, né? Algumas rádios ao redor do Brasil também, e não tinha nenhum canal de televisão na época, e foi o que aconteceu. Se eu não me engano, tem alguns lugares que dizem que foi pressão familiar e tudo mais para ter também este veículo de televisão em nome do grupo Manchete, né? Eita, o microfone deu um problema aqui, mas já voltamos. Agora sim, agora rolou. Muito bem, então falando nisso, a gente tinha toda essa configuração da Manchete, né? Que começou suas atividades em 1983. Começou em 83 porque o Adolfo Bloch queria muito fazer uma TV de primeira classe, né? Que era o slogan da Manchete nos primeiros anos. Então eles buscaram ali diversas frentes para conseguir colocar no ar uma televisão diferenciada, uma rede de TV completamente diferenciada. Olha o trocadilho, né? Rede de TV. Enfim. E aí, com essa busca, eles buscaram equipamentos importados de primeira linha, importaram da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, um equipamento que era o mais moderno da época, acho que, se não me engano, era mais moderno até que o da Globo, nessa ocasião da fundação da Manchete. E o Adolfo Bloch queria colocar essa emissora no ar, mirando um público que as outras emissoras não miravam, que era um público mais elitizado, né, de uma forma geral. Então ele queria aquele conteúdo que era quase mais TV por assinatura. Hoje a Manchete, se a gente for considerar o que a Manchete era em 83, ela era praticamente um canal pago, né? Nessa ocasião, para tentar atrair esse público que não assistia televisão por conta de ser direcionado, sei lá, para outros públicos, né? Então a Manchete tentava buscar essa segmentação e se diferenciar por esse caminho. Foi por isso que a Manchete investiu muito na questão de
de jornalismo, de esporte e também de atrações mais eruditas, coisas do gênero, né, que a Manchete exibia muito lá no seu início. Vale lembrar que o SBT, por exemplo, ele foi uma emissora que entrou no ar com o Silvio Santos falando sobre a sua concessão sendo concedida, né? Concessão sendo concedida é ótimo, né, Nobari? Mas enfim. E aí, ele entrou no ar já com o Silvio Santos assinando o documento que permitia que entrasse no ar o SBT. E a Manchete foi por um caminho diferente de preparar tudo antes, mas teve uma mensagem inicial do Adolfo Bloch, que fez um show de abertura, foi feito um show de abertura pro início da Manchete, que muita gente lembra até hoje, com aquela mensagem do Adolfo Bloch falando sobre os outros concorrentes, né, as outras emissoras, citando o Roberto Marinho e falando que eles têm uma amizade de mais de 50 anos, e a frase dele, que inicia então as operações da Manchete, é: "Eu deixo com vocês a nossa rede Manchete". E foi isso que aconteceu lá em 83, então, quando iniciou os trabalhos da Manchete. Olha esse microfone aqui, Nobari, esse microfone não é como o equipamento da Manchete lá em 83, não é o melhor do mundo, né? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Você que está vendo a gente ouvindo somente pelo Spotify, estou fazendo pequenos ajustes no microfone enquanto eu falo. Mas enfim, seguimos. E aí, na sequência, o que a gente viu, depois desse show de abertura, que foi feito especialmente para a Manchete, teve também o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, o filme que a Manchete pagou R$800 mil ou dólares, não me lembro, para exibir com exclusividade na TV aberta brasileira. Então a Manchete tinha essa sede de oferecer um conteúdo muito diferente. Não importa o quanto custasse, né? No fim das contas acabou custando a emissora, né? Para a família Bloch e tudo mais. Mas tinha uma sede, de fato, da Manchete de trazer uma programação completamente diferente daquilo que tinha até então, né, na história da TV brasileira. E aí a gente viu diversos movimentos da Manchete nesse caminho. No primeiro momento, tinha muito essa busca por fazer um conteúdo que tivesse foco mais elitizado. Só que com o tempo, a Manchete começou a ver que era necessário diversificar aquilo ali para conseguir angariar mais público e também tirar a audiência das outras emissoras que já investiam em camadas que consumiam mais televisão, né? E foi aí que a Manchete começou a trazer, por exemplo, o Clube da Criança em 86, com a apresentação da Xuxa, que depois também foi apresentado pela Angélica, né? A Manchete acabou sendo também uma pequena fábrica de talentos futuros da Globo, né? Porque tinha essa aposta muito grande numa diferenciação, numa segmentação. E aí também é por aí que a Manchete começa a fazer uma incursão forte na dramaturgia, né? Com Dona Beija, Corpo Santo, se não me engano, Carmen também é outra novela dessa época lá da Manchete. E que faz essa incursão na dramaturgia, sempre investindo bastante para ter bons cenários. O edifício Manchete, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, né, era na época muito inovador também. A Manchete em todas as pontas procurava ser a emissora mais organizada, no sentido de ter começado já com um alto investimento em todos os aspectos. A questão imagética da Manchete, a imagem tanto da programação quanto da empresa como um todo, era essa coisa de tentar buscar uma liderança, buscar algo que fosse uma ambição muito grande por buscar uma liderança, buscar uma diferenciação completa do que já existia em termos de TV brasileira, né? Outra coisa que é muito marcante dessa época da Manchete, que perdurou praticamente até o final da sua exibição, é que existia aquele comercial de abertura, aquela vinheta de abertura da programação da Manchete, que era o M, que foi criado pela DPZ, a agência de São Paulo, viajando, visitando todas as partes do Brasil. Hoje a gente vê já que tem uma limitação ali técnica do tempo, mas pra época já era muito impressionante o logotipo da Manchete viajando pelo Brasil, né? Uma coisa até que me vem à mente, um insight que eu me lembro nesse momento aqui, é que a TV Pampa, aqui do Rio Grande do Sul, que foi uma das primeiras afiliadas da Manchete lá em 83, a TV Pampa até hoje tem algumas vinhetas que lembram um pouco essa vinheta da Manchete, porque vai mostrando várias partes do Rio Grande do Sul e vai viajando com o logotipo da TV Pampa por esses locais. Até, velho, a TV Pampa é um capítulo à parte que a gente tem que falar algum dia aqui no nosso Vendo TV com Junior Gessler, porque tem muita história também. Mas falando da TV Manchete, ela tinha várias concessões próprias em alguns estados, e a primeira afiliada, se eu não me engano, foi a TV Pampa de Porto Alegre, que acabou fazendo parte desse grupo aí da Manchete na época. Fato é que a grande virada da Manchete talvez tenha sido 1990, né?
nesses primeiros anos aí que a gente tem da história da Manchete, ela tinha já uma dívida gigantesca por conta dos investimentos que foram feitos. Imagina, era o que eu tava falando, um valor de 800 mil por um filme que seria exibido uma vez ali na Manchete, depois com certeza deve ter sido exibido mais vezes, mas existia uma sede de investimento e de trazer algo que fosse realmente diferente para a programação da TV, que a Manchete tentava a todo custo. E aí chega na Manchete, então, essa sinopse do Benedito Rui Barbosa, que foi recusada pela Globo pelo alto custo de produção. Pantanal era para ser uma novela das 18 horas na Globo, só que quando a direção da Globo foi ao Pantanal ver quais eram as condições ali para ser gravada aquela novela e o custo que haveria por capítulo, eles engavetaram a obra muito rapidamente. E o Benedito foi até a Manchete e ofereceu esse projeto para o Adolfo Bloch, que, ousado como era, resolveu colocar no ar, e aí o resto é história, né? A gente lembra, até hoje, Pantanal tá sendo um remake da Globo agora, né? Vai ser um remake na Globo. Acho que esse acontecimento, ele é um reflexo do que foi o sucesso da novela, né? A Globo, depois de todo esse período de ter sofrido com a audiência naquela época lá em 91 com Pantanal, ela reverencia a qualidade da história fazendo um remake agora, né? Trazendo isso de volta pro público, agora numa adaptação do Bruno Luperi. E aí o sucesso de Pantanal reergueu um pouco a Manchete, trouxe a Manchete de volta pro jogo, e aí o Adolfo Bloch, que já apostava, mesmo quando não tinha condições, às vezes financeiras, para isso, dentro da Manchete, ele resolve apostar ainda mais, ele resolve trazer mais ainda essa busca por um produto de qualidade, por trazer coisas que realmente se diferenciassem na TV brasileira. E aí é que a gente chega ao momento de ver a Manchete produzindo outras novelas grandiosas. Na sequência de Pantanal vem Ana Raio e Zé Trovão, a história de Ana Raio e Zé Trovão, que foi uma novela que não foi gravada só no Pantanal, numa locação específica. Foi uma novela que rodou o Brasil. E aí a gente já tem ali uma novela de um custo elevadíssimo e que não trouxe a mesma resposta de audiência que Pantanal trouxe naquela ocasião, né? Então a gente tem, mas mesmo assim foi uma novela que foi muito bem, 10 pontos, 15 pontos de audiência, que na época não era a maior audiência do mundo, mas que já correspondia a um percentual importante do share ali. Depois veio a Amazônia também, que foi uma tentativa de estender essa narrativa de Pantanal agora pro estado amazônico, para a região amazônica, né? E também não foi uma novela que conseguiu ir para frente nesse sentido, e aí foi se agravando já a crise da Manchete, foi se criando uma situação um pouco mais insustentável. A Manchete também comprou vários direitos de Copas do Mundo para transmitir, né? Que também são direitos caros de se colocar no ar, um jornalismo muito forte. Nos anos 80 ainda, tem uma cena emblemática da história da TV, que é a disputa entre Manchete e Globo, as duas do Rio de Janeiro, para transmitir o Carnaval Carioca. E tem uma foto que ela é inesquecível, que é a foto da Marquesa de Sapucaí, se eu não me engano, com o logotipo da Manchete e da Globo um perto do outro. Então as duas meio que transmitiam o logotipo da concorrente, porque elas tinham feito uma disputa ali que era aquela disputa de gente grande, sabe? Para transmitir o carnaval, e o logotipo das duas ali na entrada do sambódromo para fazer aquele embate realmente também nas imagens, né? Ter essa questão aí. E aí a gente tem depois uma construção ali, que como eu tava falando, da Manchete fazendo um grande sucesso com o Pantanal. Eita, microfone. Agora foi. Um grande sucesso com o Pantanal, e depois tendo mais dificuldades com as outras tentativas ousadas, como Ana Raio e Zé Trovão, também a própria Amazônia, como eu citei, né? O microfone agora vai se aquietar. Aqui sim. Vamos lá. E aí, depois na sequência, a Manchete vai seguindo com algumas dificuldades, algumas coisas bem difíceis, foi adaptando algumas novelas que também fizeram sucesso, como Chica da Silva e Mandacaru, acho que não fez tanto sucesso, né, Nobari? Mas teve essa sequência aí também. Essas novelas meio que salvavam um pouco, eram a maior audiência do dia, mas nessa época a Manchete já começava a declinar naquela situação de audiência, que lá em 98 vai culminar na média diária de 1 ponto, de 2 pontos, né, na Manchete. Quando a Manchete faliu, isso é uma informação, inclusive, que o Ítalo Bertão Filho, que deu aquela entrevista que eu já citei aqui na Rede Gesla, lá pro Fábio Marquezine, ele fala que em 98,
tem toda essa cultura, essa coisa de cultuar a TV Manchete, mas que lá em 98 ela já era uma emissora esquecida, com 1 ponto de audiência, 2 pontos de audiência na média diária. Isso em 98, que a gente tá falando que a Globo marcava 50, 60 pontos, né? Então, essa era a dimensão, esse era o abismo em que a Manchete foi se colocando e foi chegando lá no final dos anos 90, quando chegou a sua falência, né? E dentro disso, então a gente tem essas pequenas folgas da programação, que eram Chica da Silva, que era uma outra novela que fazia mais sucesso ali nesse caminho. E aí vem a cartada final da Manchete em 1998, que é comprar os direitos do Paulo Coelho, do romance Brida, para produzir essa novela dentro da Manchete e na esperança de que fosse a nova Pantanal, que fosse exportada para diversos países, já que o livro era um best-seller fora do Brasil também. Então havia todo o interesse de colocar uma meta de audiência alta e também de vender essa novela para outros países e refazer o caixa da Manchete para conseguir continuar sendo. Lembrando que mais por essa época aí, a Manchete já era tinha aquela referência de ATV dos anos 2000, né? Tinha o slogan. E acabou falindo em 99, ironicamente, né? Mas o que aconteceu foi que Brida foi essa aposta final. Essa aposta bem com cara de Manchete mesmo, de colocar todas as fichas em algo que eles tinham certeza que ia dar certo e que deu certo em alguns momentos, como Pantanal ou outras obras aí que fizeram parte desse momento. E aí a gente tem aquele final melancólico, né? Lembrando que é o seguinte, eu já falei isso num episódio de Esse Dia Foi Louco, mas eu vou recapitular rapidamente aqui. Brida foi uma novela que foi vendida para os patrocinadores da seguinte forma: a meta de audiência era 10 pontos, para conseguir compensar o custo. Eles gravaram na Irlanda, mandaram o elenco para lá e a equipe também. A meta então era 10 pontos, mas os patrocinadores podiam se comprometer com o seu patrocínio a partir de 5 pontos. A novela tinha o propósito de dar 5 pontos de audiência para os patrocinadores manterem o seu investimento. Caso desse menos que isso, a Manchete isentava os patrocinadores de continuarem patrocinando a novela. E o que aconteceu? Depois de todo o investimento, Carolina Kestin era a protagonista, Walter Avancini coordenava a novela, né? Depois de tudo isso, aconteceu aquela situação em que a Manchete deu 2 pontos de audiência nos primeiros 50 capítulos de Brida, né? Não subia desse patamar. E aí, o patrocínio simplesmente foi cortado. E a novela ficou sem nenhuma viabilidade financeira de ser feita. E aí tem aquele final extremamente melancólico do 54º capítulo de Brida, em que um narrador lê em off o final dos personagens com imagens de arquivo, né? E esse foi o final da Manchete. Esse foi realmente o momento em que não tinha mais volta. Logo depois, na semana seguinte, começou uma nova reprise de Pantanal, que tinha sido reprisada já várias vezes na programação da Manchete, sempre com alguma boa audiência, né? Mas aí a Manchete já não tinha mais volta nessa ocasião. E o fato é que, com isso, ela acabou saindo do ar e dando espaço à Rede TV que a gente conhece hoje, né? Que foi então as ações da Manchete, a concessão da Manchete foi comprada pelo Marcelo de Carvalho e pelo Almilcar Idalevo, que colocaram a Rede TV no ar. Eles já tinham alguns programetes que ficavam dentro da Manchete, eles tinham uma produtora de vídeo e colocavam alguns programetes comprados em horários alugados dentro da Manchete. Mas é um fim bem melancólico, né? Para uma emissora que tinha uma aposta tão grande na ousadia, uma aposta tão grande em projetos grandiosos, é uma pena realmente que Brida não tenha dado certo, né? Que Brida não tenha feito o sucesso que a Manchete esperava, porque talvez com 2 ou 3 acertos desse tamanho, como foram Pantanal, a Manchete estaria no ar até hoje. A Manchete estaria aí brigando por audiência com o Globo, com o Record, e eu sempre falo aquilo, né? Quanto mais concorrência a gente tem na TV brasileira, quanto mais gente fazendo coisa boa na TV, melhor para o telespectador. Porque as emissoras vão cada vez mais se superar para trazer novos conteúdos, trazer mais qualidade de programação, coisas diferentes, entretenimento de qualidade, para que a gente possa continuar consumindo a TV brasileira, continuar consumindo a TV aberta, dessa maneira com que a Manchete se propunha com tanto ímpeto lá nos anos 80 e nos anos 90. Tem um vídeo aqui no YouTube, me falha agora a memória qual é o canal que fez esse vídeo, visitando as instalações da Manchete lá no Rio de Janeiro.
que estão completamente abandonadas, né? Estão completamente abandonadas, e lá eles encontraram, nesse vídeo que eu vi, eles encontraram vários roteiros antigos de novelas, inclusive de Brida, com... tem umas raridades ali, que fazem parte da história da TV brasileira e que estão ali num prédio completamente abandonado hoje. A Manchete tinha um complexo gigantesco lá no Rio de Janeiro, e que tá lá até hoje, se eu não me engano, né? E que tem... carrega uma parte muito importante da história da TV, né? Quase 20 anos da história da TV estão ali dentro desse espaço da Manchete. Mais recentemente, como eu falei também dessa matéria do Ítalo Bertão Filho lá na Piauí, a Manchete foi a leilão, a massa falida na Manchete, mas pouca coisa foi arrematada, porque... tem um valor histórico e cultural, mas não tem mais muito valor comercial as fitas da Manchete, porque podem estar com problema, podem estar sem nenhuma viabilidade técnica de serem utilizadas. Então tudo isso são coisas que acabam se perdendo dentro da história da TV. Quanto material não foi perdido da história da TV por conta de incêndios nas emissoras, né? Tupi, Globo, Record, todas essas emissoras perderam muito do seu arquivo, do seu acervo, por conta dessas situações. E aí a Manchete, a gente também acaba vendo essa perda de materiais extremamente interessantes, que fazem parte, que são recortes da história da TV do Brasil, né? E é uma pena porque eu acho que tem muita coisa ali que poderia ser aproveitada, que poderia ser reexibida, colocada em novas plataformas que a gente pode imaginar hoje no streaming, né? Existem milhares de possibilidades, e a gente acaba perdendo isso por conta dessas situações que vão acontecendo no dia a dia da TV brasileira, mas também elas se tornam histórias que vão vindo aqui pra gente no nosso Vendo TV com Júnior Guesla. Certo, meus amigos? Quero agradecer demais a companhia de vocês mais uma vez em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui do Vendo TV. Tem muita coisa pra gente falar da TV Manchete, que vamos falar certamente também no nosso especial de fim de semana, em outros produtos da Rede Guesla de televisão. E se você tá ouvindo pelo Spotify, não se esquece de assinar o podcast e também se inscrever no canal lá no YouTube. Se você tá me vendo aqui nesse episódio que teve tantos problemas de microfone, não é, Nobari? Tantas coisas que a gente poderia fazer melhor do que a gente faz, mas a precariedade também faz parte da Rede Guesla de televisão, e é por isso que eu quero deixar meu beijo pra vocês e até a semana que vem, que a gente volta com mais episódios de Vendo TV com Júnior Guesla. Beijo e até. Valeu! Vendo TV com Júnior Guesla.